Para melhor entendermos, já vou avisando, a nossa protagonista se encontra em estado de coma em um hospital onde o caos e a destruição estão dominando. Isso dá para se ver por essas marcas vazias. O que aparentemente começava com a calmaria escondia pessoas apavoradas. O médico estava tentando racionalizar, dizendo que não poderia deixar os pacientes feridos. Enquanto isso, a jovem de cabelos rosa, e ainda em coma, apenas permanecia ali. Até porque o seu estado a impedia de sequer entender o que estava acontecendo ao seu redor. Não era por isso que a gritaria, a briga, a confusão e as várias pessoas sendo devoradas não estivessem acontecendo. O médico, apavorado, queria saber se tudo ficaria bem, enquanto, próximo a eles, pessoas eram constantemente abatidas. Tudo ali parecia uma cena de um filme de horror. A jovem, que estava em um coma profundo, aparentemente tinha ouvido barulhos ao seu entorno. No entanto, não sabia ao certo o que era. Agora, quase acordada, achava que tudo deveria ter sido apenas um sonho. Porém, algo passou pela sua cabeça, e tão rápido que ela arregalou os olhos de imediato. Era estranho o motivo de ela ainda estar dormindo. Demorou um pouco até cair a ficha de que ela estava em um hospital. Para isso, ela precisou levantar daquela cama, desvencilhar-se dos cabos e tubos que a seguravam em aparelhos, e com isso, caminhou pelos corredores. Perguntava se tinha alguém por ali. Em algum lugar via tudo uma bagunça, e no entanto, não tinha uma alma viva sequer. Pensava consigo que realmente deveria ter acontecido algo muito ruim. Tentando andar o máximo que podia, notava que havia poças por toda parte, e o fedor era muito grande, tanto que ela estava fazendo uma força enorme para não passar mal. Andando descalça naquele corredor, pensava onde estavam as pessoas e onde estava todo mundo. Foi até que, através de um vidro, ela viu alguém parado. Tentou fazer barulho e se movimentar bastante para tentar chamar a atenção daquela pessoa. Apesar de bastante desconfiada, ela estava meio animada, já que tinha visto alguém. Agora, deveria chamar a atenção daquele homem para que ele explicasse o que estava acontecendo. Até tentou abrir a porta, mas notou que a porta de vidro estava trancada. Também parecia que aquele homem não conseguia ouvi-la de dentro. Por isso, começou a bater no vidro para que o barulho chamasse a atenção dele. Até aquele momento ela não sabia, mas aquelas aberrações eram movidas instintivamente pela audição. E quanto a isso ela estava se dedicando, pois batia com fervor no vidro, queria que ele se virasse rápido para que notasse sua presença. Agora sim, ele tinha reparado nela e começou a virar lentamente. Mas não era bem isso que ela estava esperando. Quanto mais próximo aquela coisa chegava, mais ela arregalava os olhos. Foi até que o homem, desesperado por carne, correu na direção dela. Com isso, a jovem apenas petrificou. Quando o homem tocou no vidro com as mãos ainda sujas, ela observou que ele não era normal. Tinha garras enormes e um aspecto bestial. E o que parecia mais estranho era notável. Eles pareciam ser cegos, com grandes garras, e rosnando de um jeito estranho. Com isso, ela começou a suar com os olhos arregalados. Tudo o que pôde fazer foi engolir em seco. Deu alguns passos para trás na tentativa de se afastar o máximo que podia daquela coisa estranha. Enquanto se afastava, pensava no que tinha acontecido e por que aquela pessoa estava daquele jeito. Parecia mesmo um animal. E o pior, todo aquele fedor e sujeira, aquele homem parecia ter muito a ver com tudo o que tinha acontecido. Colocando a mão na boca e ainda com os olhos apavorados, ela pensava que tinha que sair dali o mais rápido possível. Por isso, virou o corpo em outra direção. Porém, quando fez isso, sua atenção foi novamente atraída de uma forma ruim. Olhava para o corredor e notava que parecia que mais uma daquelas coisas bestiais estava se arrastando na direção dela enquanto rosnava. Agora sim, tinha sentido que o corpo todo estava quase entrando em transe. Começava a tremer como se pudesse resolver tudo apenas com o tremor do seu corpo. Ela pensava que tinha que sair dali e enquanto pensava, mais aquela coisa se aproximava dela. Até que aquele ser monstruoso pulou na direção dela com aqueles dentes afiados e olhos enlouquecidos. Naquele momento, tudo o que ela pensava era em correr o máximo que podia, o que não era grande coisa, já que seu corpo estava debilitado. Ela não sabia o que tinha acontecido enquanto ficou inconsciente. Havia algo de errado com aquelas pessoas, mas não ficaria ali para saber o que era. Enquanto isso, notava que as duas pessoas tinham peles parecidas, dentes afiados e olhos alterados, sem falar da face retorcida, que era o que causava mais pavor. Enquanto estava muito cansada e tentando caminhar, agora ainda tremendo e se encostando nas paredes, pensava que tudo aquilo poderia ter acontecido através de uma infecção ou talvez uma doença,
Eles poderiam, obviamente, estar doentes. Mas, fosse o que fosse, ela precisava encontrar um lugar seguro, já que ali não era um desses lugares. Ela, com bastante dificuldade, tentava se encostar nos objetos para tentar se distanciar do perigo. No entanto, um dos móveis em que ela estava colocando o seu peso tinha rodinhas, e isso fez com que o objeto se inclinasse e ela caísse. Ela estava no chão. Achava que não poderia enganar ninguém naquela forma patética, não tinha como sair dali no seu estado atual. Ficar ali seria uma péssima ideia. Fugir também não era uma opção. Ela estava com o corpo todo em dor. Porém, no momento atual, a dor estava excruciante. Parecia mesmo que ela tinha sido entorpecida, e agora, com o passar do tempo, os remédios não estavam mais fazendo efeito. Começou a chorar enquanto suava. Não sabia o que deveria fazer e não tinha mais nenhum tipo de expectativa, até que novamente viu alguém. Aquele era um doutor. Estava com roupas que davam a entender isso, e mais uma vez, ela foi chamativa e barulhenta. Gritava para chamar a atenção daquela pessoa. Notou que ele não estava respondendo. Depois, imaginou que talvez ele fosse um deles. Mas já era tarde demais. A garota escandalosa já tinha feito muito barulho, e mais uma vez, conseguiu a atenção indesejada. Quando isso aconteceu, ela temeu por sua vida e novamente arregalou os grandes olhos azuis. Era mesmo uma grande ironia. Até mesmo o doutor do hospital estava doente. Jogada no chão, pensava que provavelmente existia muito mais deles por aí. Mesmo se ela arranjasse forças para escapar, seria difícil sobreviver. Enquanto ela pensava nisso, ele caminhava em uma velocidade razoável para um possível zumbi. Cada passo que ele se aproximava, ela se desesperava um pouco mais e, como já estava sentada, pensava que não tivesse algum tipo de motivo para tentar reagir. Por isso, ao notar que ele se aproximava com ferocidade, gritou: "Pode me alcançar quando quiser. Faça rápido e acabe logo com isso." Naquele momento, a jovem já tinha abandonado a vontade de continuar existindo. Olhava para aquele homem que se aproximava na intenção de devorá-la e não ligava mais para nada. E quando o homem levantou a mão com as garras gigantes, ela pensou que talvez pudesse realmente doer muito. Ainda falou: "Você deveria ter feito isso enquanto eu ainda estava em coma, assim eu não sentiria nada." Mas, enquanto estava com os olhos fechados, uma imagem de duas crianças apareceu para ela. Foi nesse momento que ela arregalou os olhos, ainda cobertos de lágrimas. Eles chamavam por ela, dizendo que ela era estúpida e questionando como ela iria cuidar deles, se não resistisse a uma provação. É nesse momento que temos a informação de que essa garota se chama Eun-gi, e a memória daquelas duas crianças parecia estar mexendo profundamente com ela. Foi então que ela resolveu tomar uma atitude. Segurou firme uma barra de ferro que estava ligada ao soro. Foi quando, olhando para aquele monstro, avisou: "Eu fiz uma promessa. Preciso ir para casa." Por isso, gritava para aquele bicho estranho vir para cima. Não iria mais se render para uma aberração qualquer. Foi quando apareceu o jovem com um brinco bastante interessante. Dizia: "Se você gritar mais, apenas irá atraí-lo." Aquele homem estava adequadamente armado com uma grande espada que ele tirava das costas. Eun-gi, que já não tinha mais nenhum tipo de esperança ao ver uma outra pessoa, ficou novamente surpreendida. Enquanto isso acontecia, o jovem misterioso corria atrás do monstro que ia de encontro à jovem de cabelos rosa. Ela ficou estática, com os olhos arregalados, vendo tudo acontecer em sua frente. Antes que aquela aberração pudesse tocá-la, ele foi permanentemente paralisado. E quem já viu a forma como se para um zumbi sabe perfeitamente que é preciso desconectar a cabeça do corpo. E foi isso que aconteceu. Ela nunca tinha visto nada assim antes. Aliás, todas aquelas últimas aparições eram verdadeiras anomalias para ela, e por isso observava com os olhos arregalados aquele novo indivíduo. Aquele jovem com a espada na mão, com os cabelos prateados e uma máscara no rosto, olhava para ela enquanto notava que estava sendo observado. Caminhou vagarosamente na direção dela, se abaixou e olhou atentamente naquele rosto assustado. Naquele momento, ela não conseguia dizer nada. Estava estática. O susto tinha sido demais. Quando a voz voltou, ela com dificuldade chamou: "Senhor." Notando que a jovem não conseguia sequer falar, pois estava entre lágrimas e com o queixo trêmulo, ele levou a mão até ela. Em um ato de absoluto cavalheirismo, pedia a ela: "Não chore." Enquanto escutava ela implorando por ajuda. Depois daquela pequena interação, ela seguiu caminhando atrás dele. Ele parecia saber a direção correta para saírem dali. Enquanto ela demonstrava que estava fraca, ainda andava com dificuldade.
Agora, apenas olhava aquele homem pelas costas, já que ele não tinha dito nada sobre aquela situação. Enquanto isso, tremia, mas não era mais de frio, já que ele tinha dado a jaqueta dele para deixá-la aquecida. Enquanto o seguia, o fedor ficava ainda mais horroroso e tornava-se gradualmente mais forte naquela parte do hospital. Naquela situação, ela achava que não conseguiria durar muito tempo, até porque a visão dela já estava ficando embaçada. Suas pernas pareciam não querer mais obedecer, e, em certo momento, ela se imaginou flutuando no ar. E quando ia cair de rosto no chão, foi amparada por aquela pessoa, que a segurou rapidamente, impedindo a queda. Vendo que não tinha caído, olhou para o jovem e pediu desculpas. Não era a intenção dela atrasá-lo ainda mais. Ouvindo aquelas coisas, ele disse que era tolice, e foi nesse momento que ele se interessou em saber o nome dela. Qual o seu nome? Perguntou ele. Depois de ouvi-la se apresentar, falou que agora provavelmente já estavam mais perto da saída. Queria confirmar se ela conseguia dar mais alguns passos. Enquanto andava, falava para ela que era certo que deveria querer descansar tanto quanto ele, mas era melhor fazer isso quando chegassem a um lugar seguro. Sei que quer descansar, mas precisamos sair daqui primeiro. Não demorou muito e logo encontraram mais um dos infectados, e agora os dois estavam olhando de canto. A situação estava bastante difícil. Todos estavam amontoados na entrada. O jovem avisava que os barulhos das máquinas estavam atraindo cada vez mais deles. Eun-gi quis saber dele como fariam para sair, já que tinha tantas pessoas assim. Também perguntou se as outras pessoas lá fora tinham se transformado nisso. Como vamos passar por tantos deles? O mundo lá fora também está assim? O jovem afirmava que poderiam passar pela multidão se não fizessem barulho, mas precisariam se mover depressa. Depois de dizer aquelas palavras, ele observou o estado daquela mulher. Sabia que ela não era capaz de se mover, ainda mais vendo a palidez que se formava no rosto dela. Com isso, disse que era melhor esquecer. Deveriam procurar um caminho que, mesmo que demorasse mais, fosse seguro. É melhor mudarmos de plano. Vamos por um caminho mais longo, porém seguro. Afastando-se daquele local, ele pediu a ela que o seguisse. Foi quando ela quis saber daquele senhor para onde estavam indo. Ele já estava começando a ficar incomodado por a jovem apenas o chamar de senhor, por isso se apresentou: meu nome é Shuhei. Depois disso, o Shuhei avisou a ela que deveriam procurar um lugar para descansar. Não demorou muito, e parece que tinham encontrado tal lugar. Agora, a jovem de cabelos rosa bebia água como se estivesse há um ano querendo beber. Depois que fez isso, pensou se tinha mesmo tanto tempo assim que não bebia água. Pensava que, definitivamente, queria beber mais água quando saíssem dali. Foi quando notou que o jovem parecia estar procurando alguma coisa. Ele falava que precisava levar alguns medicamentos. Com isso, ela perguntou se ele estava ali para isso, para reunir suplementos médicos. Respondendo a ela, como sempre fazia, desviando da pergunta original, falou que ela deveria tomar alguns analgésicos. Isso faria com que ela melhorasse, nem que fosse um pouco. Tome isto, vai ajudar com a dor. Também pediu a ela que limpasse aquele rosto sujo. Não ia querer consumir aquela sujeira deixada pelos infectados por acidente. Com isso, ela entendeu que aquela coisa realmente era contagiosa, e aquelas pessoas estavam mesmo doentes. Para aquele jovem de cabelos claros, era estranho ela não ter noção sobre tudo o que estava acontecendo. Mesmo assim, deixou-a a par da situação. Tinha ocorrido um surto e parecia que ela era a única sobrevivente naquele lugar. Enquanto estavam ali, ela contava que simplesmente estava em coma, e quando acordou, tudo estava assim de cabeça para baixo. Muito triste, perguntou. Muito todo mundo lá fora já está sem vida? Todos viraram aquelas aberrações? Sendo evasivo como sempre, ele disse a ela que era melhor guardar as perguntas para depois. No momento, precisariam se preparar para sair. Garantia que iria responder a todas as perguntas de que ela precisasse quando saíssem dali. Queria saber, também, se ela estava melhor para conseguir andar. Foi quando ela fez uma pergunta estranha. Perguntou se ela também deveria pegar alguma coisa para usar como arma contra eles. Eu deveria pegar algo para me defender? O conselho dele era que ela não fizesse nada e deixasse o ambiente o mais silencioso possível. Notaram que tinha um daqueles infectados próximo a eles. Avisou que apenas o barulho os incomodava, e era assim que eles se guiavam. Apenas não faça barulho. É pelo som que eles nos acham. Avisou que ela deveria continuar evitando todo e qualquer infectado que visse, procurando não fazer escândalo. Mesmo estando próximo a eles, se não fizessem barulho, eles sequer notariam que existiam pessoas ali com eles. Enquanto andavam, chegaram à sala de emergência. O jovem falava a ela que tinha entrado naquele hospital por aquele lugar.
Para ela, era surpreendente como aquele lugar estava vazio. Mesmo assim, ouvia dele para que ficasse sempre atenta, pois se manter alerta era a chave para continuar viva. Afinal, o fato de ali estar quase vazio não queria dizer que não pudesse haver um ou outro infectado. Enquanto falavam, ela sentiu algo estranho e, por isso, olhou para trás. Vendo que ela parecia estar aflita, ele perguntou o que estava acontecendo. Yoongi falava que parecia ter visto alguma coisa se movendo. Ela realmente estava imaginando que houvesse alguém na porta. Parecia ser mais um infectado. No entanto, ele estava completamente parado. A jovem achava haver algo de diferente nele. Os olhos dele estavam voltados na direção deles e parecia que ele enxergava. A pergunta era, se ele podia vê-los, por que não atacava? Shuhei explicava que aquele era de uma raça diferente. Quando uma pessoa era infectada pelo vírus, a primeira coisa que perdia, além da sanidade, era a visão. Por isso, eles perdiam a capacidade de pensar sozinhos e eram consumidos pela ânsia de atacar e comer humanos. Mas em alguns casos, as reações se manifestavam de um jeito diferente. Eram capazes de ver, mas não eram capazes de se movimentar contra os outros. Mesmo assim, eles eram perigosos porque, diferentemente dos comuns que só atacavam com barulho alto, aqueles eram mais imprevisíveis. Foi quando ela notou que aquele homem começou a gritar. Quis saber se eles sempre faziam isso. Eles sempre fazem isso? Perguntou ela. O jovem respondeu que não sabia. Eles poderiam estar gritando para chamar os outros, e se fosse isso, ficaria difícil escapar. Assim que ela olhou para o lado, viu aquele jovem de cabelos claros indo com tudo na direção do infectado. Agora, o jovem estava cara a cara com ele, e enquanto isso, o infectado gritava ainda mais alto. Mas não iria fazer isso por muito tempo, já que recebeu uma espada que ficou cravada na garganta dele. O conselho veio rápido. O jovem pedia à garota que corresse o mais rápido possível. Corra o mais rápido que puder. Senão os outros chegarão e nos alcançarão. Enquanto ela dizia que sim, que ia correr, não demorou muito e já apareceram mais deles. Contudo, apesar de não enxergarem, esses que não podiam ver eram bem mais habilidosos. Enquanto ele cuidava daquele infectado barulhento, olhava para o lado e via a garota em situação de perigo. Imaginava que aquele outro deveria tê-lo seguido. Foi quando ele gritou para ela tomar cuidado e correr mais rápido, porque tinha alguém indo atrás dela em velocidade total. Tome cuidado! Corra mais rápido! Tem alguém indo atrás de você em velocidade total. Enquanto lidava com aquele barulhento, ele notou que mesmo tendo atravessado a garganta dele para que ficasse em silêncio, o homem ainda segurava com firmeza o braço dele. Mas notou que eles não cortaram o punho dele. Isso quer dizer que eles queriam a garota, e o que estava correndo atrás dela estava indo muito rápido. Talvez ela não tivesse chance. Enquanto isso, a jovem de cabelos rosados fechava os olhos e corria o máximo que podia. Em um ato inesperado, o infectado segurou com ainda mais força o braço do Shuhei, que notou que seu membro estava sendo arranhado por aquela pessoa nojenta, e com isso, resolveu seguir a rotina e separar o pescoço daquele ser para tentar salvar a jovem. Ela realmente estava em apuros, pois o outro infectado estava a poucos passos dela. No momento em que ele iria, de fato, alcançá-la, o seu salvador chegou ainda mais rápido. Ela olhou para trás e viu que o jovem colocou a mão dentro da boca do sujeito, segurando-o meio que pelas presas. Enquanto apertava a boca do infectado, o jovem dizia para ele, não se atreva. Novamente, com a espada próxima ao pescoço daquela pessoa e fazendo o movimento para separá-la, a jovem agiu com rapidez e se abaixou para não ser pega no meio de tudo. Ela notou, quando olhou para a mão dele, que estava machucada. Agora ficou desesperada. Notou que aquele infectado o tinha mordido. Queria saber o que poderiam fazer para ajudá-lo e evitar que ele também fosse infectado. O que podemos fazer para ajudar? Você vai morrer ou se transformar em uma daquelas coisas estranhas. No entanto, ele apenas pedia para ela ficar calma, pois nada iria acontecer. Fique calma, nada vai acontecer. Mesmo assim, era estranho ouvir aquelas coisas. Até que ele explicou, era porque ele já era um deles. Foi quando tirou a máscara e revelou que, além dos olhos vermelhos, também tinha presas. É porque eu já sou um deles. O novo cenário é mostrado enquanto pessoas fazem a vigia. Um deles pergunta se nada está acontecendo, enquanto o que está embaixo acha bastante estranho o companheiro não ter voltado ainda. Foi quando um deles disse, é melhor deixá-lo para trás, talvez até tenha sido eliminado. O loiro não gostou muito da história, já que eles estavam falando sobre Shuhei, e aquele cara era um super-humano. Claro, não era todo mundo que pensava da mesma forma.
O jovem que estava com o tabaco na mão pensava que ele não era nem um super-humano, e sim um monstro. Mesmo assim, o cara do binóculo continuou a observar e finalmente teve a visão dele carregando uma jovem. Foi quando falou para o outro: parece que ele não está sozinho. Agora todos queriam ver o tal sobrevivente. Notaram que estavam certos. O homem realmente estava carregando alguém nas costas. E a coisa mais estranha é que a pessoa que estava indo nas costas do jovem era uma mulher. E o loirinho logo pôde detectar isso. O que era surpreendente é que aquela pessoa, além de estar voltando, estava levando com ele mais uma sobrevivente. E era visto pelo binóculo que ele estava sério, e nas costas dele havia alguém, uma mulher. Isso deixou aquele jovem de cabelos loiros bastante intrigado, já que naquele complexo não era comum existirem outras mulheres além da líder deles. No entanto, aquela garota que estava nas costas delirava enquanto era carregada. Na sua mente passava a voz dos seus irmãozinhos. Ela se lembrava de ver a irmã e o irmão pedindo a ela: quando sair, não demore para voltar, pois ficaremos com saudade. Ela falava para eles: não devem se preocupar. Comprei comida o suficiente para vocês e logo voltarei. Depois daquela conversa, ela já se encontrava na autoestrada. Estava observando algo no celular, bastante distraída com o fato de estar dirigindo. Ela realmente precisava fazer aquela ligação, ou se sentia pressionada, o que estava comprometendo bastante a realização das coisas de que precisava. Até que algo chamou a atenção dela, e quando olhou rapidamente, já estava envolvida em um acidente. Tinha uma pessoa na frente dela, e ela não conseguiria parar tão cedo. No momento, talvez ela não tivesse percebido, mas já era o começo daquele surto, e aquela pessoa na frente do carro já estava alterada. Mais uma vez, a jovem de cabelos rosa acorda assustada e arregala seus olhos azuis. Porém, daquela vez, ela estava acordando não no hospital, mas em um quarto desconhecido. Ela olhava para aquela visão diferenciada e tentava imaginar onde estava. Era estranho, não conhecia aquele local e tentava puxar na memória o que estava acontecendo. Bem rápido, foi até a porta puxar a maçaneta para tentar abrir. Novamente, ela descobriu o que estava acontecendo. E quando ela abriu, deu de cara com ele. O rapaz perguntava a ela: você já acordou? Está bem? Aquele jovem, que estava apenas escovando os dentes e ainda com suas presas para fora, perguntava: já descansou o suficiente? Mas foi estranho, assim que ela se lembrou dele de antes, quando ele a tinha defendido com seus olhos avermelhados e grandes presas, lembrou-se de que ele era um deles e ficou ainda mais assustada. Agora, com os olhos arregalados, suando e muito apavorada, bateu a porta com força. Gritava do lado de dentro: não chegue perto de mim! Você é um monstro! Empurrava a porta com toda a força. Apesar de ele pedir a ela que o deixasse entrar, ela se negava e dizia: não posso abrir. Pois você é um monstro. Ele perguntava o que ela queria dele e por que a havia levado para aquele local. Era esquisito, pois ele se lembrava de que ela havia pedido ajuda e agora estava fazendo aquelas coisas. Seria essa a atitude que ela tomaria? Ela apenas escutou, do lado de dentro, ele dizer: não vou forçar nada. Você pode ficar o tempo que quiser enfiada dentro do quarto. Ela o ouviu falar, enquanto ele caminhava se distanciando da porta. Apesar de tudo, você está se escondendo no quarto da pessoa que acha ser um monstro. Desanimada e sem saber o que fazer, ela apenas encostou na porta. Era complicado. Ele tinha razão, tinha salvado a vida dela, mas era confuso. Se ele era um dos monstros, por que tinha salvado ela? Por que simplesmente não devorou sua carne quando pôde? Era estranho. Ela se lembrava de como tudo aconteceu e da força que ele mostrou todas as vezes que estava lutando contra aqueles inimigos. Sabia que ele havia salvo sua vida não uma, mas várias vezes. Também tinha o fato de ele tê-la levado para o esconderijo dele. Isso deveria significar alguma coisa. Mas tudo isso não era o mais importante. O fato agora era que ela precisava, de alguma maneira, ir em busca dos irmãos que havia deixado para trás. Uma coisa era certa, ela não tinha muita escolha a não ser confiar nele. Talvez ele soubesse o suficiente para responder a algumas perguntas que ela tinha. Por isso, abriu a porta vagarosamente para ver se ele estava do lado de fora. Olhou para um lado e para o outro, achando que tudo estava muito quieto. Talvez ele já tivesse desistido e ido embora. Mas não era bem assim. Ele apenas estava escorado na pia da cozinha, observando-a procurar por ele. Sendo gentil, ele disse a ela: você deve estar com fome. Pode aproveitar e comer comigo, caso queira. Bastante desconfiada, ela olhava para ele para realmente tentar ver suas profundas intenções. Apesar do jeito estranho com que ela falava com ele, aquele jovem ainda a observava com um certo carisma.
A jovem de cabelos rosa, por sua vez, estava assustada e, de certa forma, envergonhada pela maneira como o tratou mais cedo. Ela também observou que ele havia perguntado se ela queria comer com ele, mas agora notava que, na mesa, havia apenas comida para ela. Foi quando ele falou que já tinha comido mais cedo e que ela não precisava se preocupar com ele. Mesmo assim, era chato, pois parecia que ele ficaria ali apenas observando-a comer, quando ele deixou bem claro que não estava de bom humor, já que tinha ouvido muitas coisas grosseiras da parte dela. Ela ficou assustada, tentando reparar o erro. Enquanto a comida ainda estava na mesa, ele dizia: "Eu esperava que você tivesse o bom senso de pelo menos pedir desculpas, mas parece que eu me equivoquei." Ela apenas ficou ouvindo-o falar tantas coisas. Entre elas, ele dizia que, pelo que se lembrava, nunca tinha sido um monstro, apenas um infectado, mas que era bom saber o jeito como ela via as outras pessoas. Apesar de tudo, ela insistia em dizer que ele mesmo tinha visto com os próprios olhos. Aquelas pessoas não hesitavam em atacar e machucar os outros. Quando ela falava isso, lembrava-se do médico que tinha uma aparência monstruosa. Também pensava que, mesmo assim, aquela pessoa tinha ido contra a própria raça para salvá-la. E apesar de os olhos dele terem ficado avermelhados e de estar com os caninos para fora, ele não parecia ser do mal. Para mudar totalmente de assunto e deixá-la completamente constrangida, ele perguntou: "As roupas que está vestindo agora estão confortáveis?" Novamente, aquela jovem arregalou os olhos. "O que você quer dizer com as minhas roupas?" Quis saber ela. Foi então que olhou para si mesma e notou que estava com trajes diferentes. Ele mesmo explicou: "As que você usava antes estavam completamente sujas, por isso foi necessário retirá-las e verificar se não havia nenhum tipo de ferimento." Ficando totalmente irritada, ela o avisou: "Se tocar em mim novamente, desta vez você não se safará." Sorrindo, ele dizia: "Você é bem assustadora." Também contou que não viu nada, já que foi outra pessoa que fez a verificação. Foi quando ela quis saber que tipo de outra pessoa era essa e o que aquilo significava. Foi exatamente nesse momento que alguém chegou chamando por ele. Dizia que ele estava demorando demais para responder e perguntava o que ele estava fazendo. Era um jovem loiro que, de repente, entrou. Já que a porta não se abria sozinha, ele mesmo a abriu. Foi quando o Shuhei perguntou: "Você não pode agir como uma pessoa normal e esperar do lado de fora?" Bateu com tanta grosseria que, claro, eu não iria abrir. O loirinho falava que, se tivesse visto a porta, não precisaria ter ficado batendo daquele jeito, até que se deu conta de que o amigo não estava sozinho. Arregalando os olhos, dizia apenas em sua mente: "Uma sobrevivente feminina?" Era até engraçado ver aquele loirinho reagindo assim. Parecia até que era a primeira vez que ele via uma mulher. Mas não era apenas isso. Ele falava: "Eu achei que todas as mulheres e crianças já tivessem sido evacuadas há 4 dias. Por isso, é estranho ver uma bem aqui na minha frente." Ele continuou: "Precisamos levá-la para o cais assim que pudermos, senão o barco embarcará sem que ela esteja a salvo." E quando os dois começaram a falar sobre aquelas coisas e a debaterem rapidamente, os olhos dela começaram a se encher de lágrimas. Parecia haver uma certa esperança ali. Se as pessoas de quem ele falava, crianças e mulheres, tinham sido evacuadas, talvez as crianças, irmãs dela, também pudessem estar nesse local. Enquanto os dois estavam ali, quase se enfiando em uma briga, ambos olharam para ela e notaram que de repente ela estava em lágrimas. Shuhei tinha certeza de que era o amigo loirinho que a tinha feito chorar. A jovem de cabelos rosados desabou em lágrimas, enquanto os rapazes trocavam acusações sobre quem seria o responsável por aquele sofrimento. O conflito cessou abruptamente quando a garota interrompeu o silêncio com uma confissão dolorosa. Admitiu que se sentia a única culpada ali, pois no isolamento do hospital acreditou genuinamente que fora a única a escapar da morte. Contudo, uma nova inquietação surgiu. Se outros haviam sido salvos, a possibilidade de seus irmãos estarem vivos inflamou seu peito. Aquela centelha de esperança fez com que os dois companheiros prestassem atenção absoluta ao seu relato. Unindo as mãos em um gesto de súplica, Eun-gi implorou que a ajudassem a localizar sua família. Sem hesitar, o rapaz loiro tomou as mãos da pequena sobrevivente entre as suas, garantindo que estaria ao seu lado para o que fosse necessário. Fitando-a com doçura, buscou tranquilizá-la. "Não precisa chorar, pode contar comigo para sempre." Em seguida, sugeriu que a acompanhasse. Havia alguém fundamental que ela precisava conhecer, uma pessoa capaz de sanar todas as suas dúvidas. Shuhei, mantendo-se à margem, apenas observava a cena.
assistindo ao esforço do colega em agir como um cavaleiro andante. O loiro finalmente se apresentou como Echo, e juntos, iniciaram uma caminhada por rotas traçadas em mapas até alcançarem um novo complexo. O destino era um galpão de proporções massivas, descrito por Echo como o repositório de todas as suas esperanças. O local contava com guardas em turnos ininterruptos. O guia fez questão de mostrar a vastidão da estrutura, primeiro de uma perspectiva elevada, e depois descendo para as áreas comuns. Aquele refúgio funcionava como uma espécie de base secreta. Com delicadeza, o jovem apresentou a nova integrante aos demais sobreviventes. A empolgação foi imediata. O grupo de rapazes vibrava ao ver um rosto feminino. Eun-gi achou a recepção calorosa, mas sua inocência a impediu de perceber o perigo de ser a única mulher em um reduto cercado por tantos homens. A maioria ali parecia babar de desejo, reflexo do isolamento após a evacuação das mulheres e crianças ocorrida dias antes. No entanto, qualquer ímpeto de aproximação dos outros sujeitos era barrado pelo olhar gélido de Shuhei. O meio infectado lançava vislumbres assustadores, deixando implícito que ninguém deveria cobiçar o que já tinha dono. O grupo seguiu o caminho enquanto Echo detalhava o funcionamento do abrigo, mantendo a garota interessada na logística da sobrevivência. A calmaria foi interrompida quando Shuhei se aproximou perigosamente do ouvido de Eun-gi. Em um tom ríspido, advertiu que ela não deveria perambular por ali como se estivesse em um passeio inofensivo. Questionou se a jovem era incapaz de notar a realidade ao redor. Por acaso você tem uma ideia errada da situação ou realmente acredita que essas feras famintas não devorariam uma coelhinha na primeira oportunidade? A hostilidade na voz do homem era evidente. Ele confessou detestar a forma como os outros soldados a rondavam, selando a conversa com uma afirmação possessiva que não admitia réplicas. Você me pertence agora. E lembre-se, achado não é roubado. Ouvir aquelas palavras possessivas vindas do protetor, ainda que pudessem soar como uma brincadeira de mau gosto, deixou a pequena sobrevivente apreensiva. Contudo, Eun-gi agiu rápido para mascarar o desconforto, fingiu não ter sido abalada e apenas baixou o rosto. Naquele instante, a aura do homem parecia ter se tornado subitamente ameaçadora, mas a jovem preferiu sufocar o pensamento, convencendo-se de que ele apenas testava seus limites. A caminhada persistiu por um longo período até que o grupo alcançasse os portões de um armazém abandonado. O jovem loiro, que agora se identificava como Echo, anunciou a chegada ao chamar por Star. Ele relatou que trazia consigo a garota resgatada no hospital e confirmou que a inspeção inicial fora realizada conforme as diretrizes. A líder daquele reduto aguardava sentada confortavelmente. Com um aceno gracioso, agradeceu ao rapaz e gesticulou para que a recém-chegada se acomodasse. Fique à vontade. É um prazer genuíno conhecer outra garota, já que sou a única mulher em meio a tantos rapazes, disse Star, apresentando-se com uma serenidade que contrastava com o caos do lado de fora. A conversa logo mergulhou na realidade sombria do surto. Star revelou que, há exatamente 7 dias, o distrito havia sucumbido. A única certeza sobre o vírus era sua letalidade absoluta. O óbito ocorria em apenas 5 minutos após o contágio, e após um intervalo de 60 segundos, os corpos sofriam uma ressurreição grotesca. Esses seres já não possuíam vestígios de humanidade. Transformados em carnívoros irracionais, destruíram a civilização em tempo recorde. De acordo com as informações fornecidas pelo exército, a patologia alterava severamente as funções cerebrais e motoras das vítimas. A origem da doença era um mistério que os militares não priorizavam no momento. Star recordou as ordens do capitão sobre a necessidade de uma evacuação em massa. O plano original visava retirar os moradores do primeiro distrito e das aldeias vizinhas, mas o crescimento exponencial de casos forçou o governo a ordenar que todos seguissem para o porto. Como a frota de barcos era insuficiente para a demanda, a operação foi dividida em remessas, priorizando mulheres e crianças. Esse primeiro lote partiu há 4 dias. O restante dos sobreviventes permanece em refúgios preparados pelos soldados, aguardando o próximo transporte, explicou a líder. Notando o silêncio da jovem de cabelos rosados, Star indagou como ela se sentia diante de tais revelações, mencionando o fato de ela ter despertado de um coma. Para aliviar qualquer tensão residual, a mulher garantiu que fora ela própria quem realizara o exame médico em Eun-gi, assegurando que ninguém a havia tocado de forma desrespeitosa. Entendo que deva ser um choque descobrir que o país inteiro sucumbiu enquanto você dormia. Mas agora você está conosco, confortou Star,
informando que a enviariam para o porto o mais rápido possível. Para a surpresa de todos, Eun-gi recusou a oferta de fuga. Eu não posso ir para o cais agora. Preciso procurar meus irmãos primeiro. Tenho que verificar nossa casa. Se não os encontrar lá, aí sim irei para o porto. Diante da determinação da garota, a líder amoleceu a postura e solicitou que Echo fizesse a escolta. Como Shuhei a encontrara no Distrito 12, Star presumiu que a residência ficava nas proximidades, uma jornada simples de um dia. Foi nesse momento que o clima no armazém congelou. Eu não moro no Distrito 12. Minha casa fica no 1º distrito, declarou a jovem. A revelação paralisou Star. O 1º distrito era o epicentro do desastre, o lugar onde o surto fora mais violento e onde, tecnicamente, não deveria restar mais nada vivo.